Começar com a nossa massa. Essa é exatamente a massa que eu uso para fazer as super fatias de maracujá, tá? Essa receita eu vou deixar tudo direitinho e as quantidades lá na apostila, tá bom? Primeiramente, antes de tudo, para você mexer com o alimento, você precisa lavar suas mãos por 20 segundos, né? Então, tô assim, sem luva, usando apenas a aliança e tem que ser desse tipo assim, não pode usar outro tipo de anel, para quando você estiver mexendo com o alimento. Por 20 segundos, 5 segundos você molha sua mão, 10 segundos você coloca o sabonete e esfrega mão, pulso e antebraço. E os outros 5 segundos é para enxaguar, tá bom? Isso é uma regra que quem trabalha com alimento, ele precisa ser feito, tá bom? Então, mãozinha lavada, limpa, vamos começar. Lembrando que, o que ensinar para vocês, porque eu quero algo que dê certo para todo mundo, em qualquer lugar que estiver assistindo esse vídeo, que dê certo para fazer, tá bom? Então, essa massa, ela não tem erro. Todo mundo que fizer vai dar certo em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, vamos começar a fazer essa massa. É uma massa muito fácil de fazer. A massa mais fácil do mundo de fazer é essa daqui, tá bom? Então, preste atenção no que eu estiver falando e no que eu estiver fazendo, tá bom? Primeiro, eu vou usar os ovos. Se você desejar tirar o sabor, né? O sabor residual que o ovo traz, você vai tirar assim, ó. Tirou a peliculazinha, joga a gema dentro. Eu preciso de 200 gramas de ovos. Minha mão tá limpa. Não tem problema nenhum. Falando sobre os ovos aqui, é importante salientar que os ovos têm que estar em temperatura ambiente para se fazer qualquer tipo de bolo. Porém, se você comprar o ovo refrigerado, ele tem que manter refrigerado. E só pode ficar fora da geladeira por apenas 2 horas, se a temperatura ambiente ela for de 32 graus Celsius no máximo, ou 90 graus Fahrenheit. Se passar disso, os ovos eles podem entrar numa temperatura perigosa, né? Numa zona de temperatura perigosa que a gente chama aqui de TDZ, e ele pode manifestar salmonela, algum tipo de bactéria, que quando uma pessoa for se alimentar dele, possa se tornar, ficar doente, ou no vírus, ou a salmonela, ou dentre outras, tá? Se você comprar um ovo que ele não for refrigerado, tudo bem, ele pode ficar fora da geladeira tranquilamente. Mas se o ovo que você comprar já for refrigerado, tiver previamente refrigerado, comprar refrigerado, ele precisa ficar na geladeira. E quando ele for retirado para você fazer qualquer tipo de alimento, ele pode ficar no máximo até 2 horas fora da geladeira. Tá bom? Cuidado também, quando for comprar os ovos, preste atenção se esses ovos não podem estar trincados, tá bom? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente fazia viagens, né? E a gente fez uma viagem pro Projeto Tamar. Enquanto isso, eu vou colocando as fotos da viagem. E o que é que a gente fazia para arrecadar dinheiro? A gente fazia bolo. A gente botou uma mesa na frente lá no corredor. Eu estudava à noite, então a gente ia no horário da tarde, 3 horas, levava os bolos lá e vendia. Vendia os bolos. Gente, ganhei dinheiro, viu? Eu ganhei dinheiro para pagar passagem, para pagar todo mundo, né, da sala que fez isso. Para pagar passagem, para pagar a viagem, ainda voltamos com dinheiro, né? Então a gente vendia bolo para poder juntar para a formatura também e para as viagens que a gente ia da faculdade. E eu comprava os ovos num local que revendia ovos. E esses ovos eles já não eram refrigerados.
E eles também já não eram trincados, já vinha trincados, né? Eram os ovos mais baratos. E eu podia usar sem problemas. Mas esses ovos aqui nos Estados Unidos, que a gente compra refrigerado, tem que manter refrigerado. E só pode ficar fora da geladeira por, no máximo, 2 horas. Tá bom? Essa diquinha que eu dou pra vocês. Isso é um curso, então vocês precisam aprender tudo, né, que a gente tá passando aqui. Mas vamos continuar a receita. O ovo em temperatura ambiente, a massa ela fica mais fofa, é mais fácil de assar, a homogeneização dos produtos vai ser bem mais rápido, tá bom? Vamos usar 95 gramas de açúcar. O açúcar que eu tô usando é açúcar refinado. Se você tiver apenas açúcar cristal, bate o açúcar cristal no liquidificador, tá bom? 95 gramas. Passou um pouquinho. Não vou me desesperar. Não vou me desesperar porque passou um pouquinho. Eu poderia tirar aqui para ficar exato. Mas as receitas, se ela tiver 10% a mais do produto ou 10% a menos, não vai ter problema, tá bom? Vou zerar aqui de novo. E vou colocar 125 gramas de farinha de trigo sem fermento. Zerei aqui 125 gramas de farinha de trigo sem fermento. E a farinha que vocês estão vendo que eu estou peneirando a farinha, tá? Pra massa ficar bem mais leve e não entrar nenhum produto que a gente não deseja, né, no bolo. 126 gramas, tá ótimo. Na receita tá 125, tudo bem. 15 gramas de amido de milho. Vou zerar aqui. 15 gramas de amido de milho. Aqui nos Estados Unidos já vem a farinha com o amido de milho. Mas eu prefiro fazer tudo, né, no passo a passo para vocês. Também não sei como tá nos outros lugares do mundo, né? Então, o que é que o amido de milho faz? Gente, ele deixa a massa mais fofinha. 15 gramas, né? Essa aqui eu tenho que tirar. Não fica demais. Deixei as 15 gramas, zerei para continuar. 7 gramas de fermento. Fermento em pó. Pronto. Nessa massa, vamos usar emulsificante, que é esse produto aqui. Aqui nos Estados Unidos, no Amazon, vende outros tipos de emulsificante, né? Eu tô usando esse aqui. Existe a liga neutra, que as pessoas confundem muito com o emulsificante. Gente, a liga neutra, ela serve para estabilizar. Ela não serve para fazer bolo, para estabilizar sorvetes. O emulsificante, ele serve para reunir todos os ingredientes que tá aqui. Ela vai uniformizar todos os ingredientes, vai emulsificar todos os produtos para que nenhum produto aqui se perca. Nenhum produto aqui ele vai se perder. Ele vai emulsificar da maneira que precisava ser, se fosse batido tudo separado. Ou seja, se eu fosse bater a gema com açúcar ou só a clara. Então, o emulsificante, ele vai unir todos os ingredientes aqui, químicos, né? Porque aqui nós estamos fazendo uma química. E ajudar no processo de fazer o bolo, tá bom? Então, vamos usar 15 gramas de emulsificante. Eu vou ficar quietinha, porque quando eu fico falando e colocando produto, eu me perco. Aqui, mão limpinha. Bota metade. 11. 12. 13. 15 gramas de emulsificante. Vou retirar o bowl e vamos fazer outro procedimento aqui. Gente, peguei um copo e vamos saborizar a nossa massa, tá? Eu vou botar aqui 45 gramas de água filtrada, fervida, não pode ser da torneira, especialmente aqui, que a água daqui a água de onde eu moro,
da região que eu moro, não serve nem para ser cozida, para usar para cozinhar alimentos, tá? 45 gramas. E eu vou saborizar com leite ninho. Eu vou usar 20 gramas de leite ninho, tá? Esse aqui. E aqui, gente, vocês vão saborizar da maneira que vocês quiserem. Pode ser o chocolate, pode ser o que vocês desejarem, tá bom? Eu vou colocar na apostila as opções do que vocês podem fazer. Vou colocar aqui dentro e vamos bater por 10 minutinhos, gente. É só isso, tá? Vamos bater por 10 minutinhos aqui. Então, já tá aqui o tempinho, 10 minutinhos, tá? Desliguei. Vou limpar aqui só um pouquinho, só pra terminar de bater. Foi a primeira vez que eu limpei, tá, gente? E vou ligar de novo. Até terminar de bater. Olha essa massa mousse. Olha essa massa mousse. Vocês já viram uma massa igual a essa? Deixa eu tirar aqui o bol. Vou fazer a lequeira. Olha essa massa aqui. Olha que maravilhosa. Olha, ele é um mousse mesmo. E uma massa que não tem erro. Não tem erro. Quem faz em qualquer local do mundo vai acertar fazer essa massa. Independente de temperatura, independente de ingredientes, vai acertar. Olha que maravilhosa. Agora eu vou colocar nas formas, tá? Na forma 15 por 10 ou 6 por 4, ela fica nessa quantidade, ó. Bem na metade, mas ela vai inchar até aqui. Ela vai subir até aqui. Gente, aqui com as forminhas do cupcakes, né? Pra mostrar como é que se faz. Eu vou pegar uma colher normal aqui. Vou pegar a nossa massa. E vou... Observe quanto essa massa, ela é densa, né? Ela parece um recheio, por isso que é massa mousse, né? Bem densa, mas ao mesmo tempo ela é muito leve. Vamos botar 25 gramas em cada. Mais 25 dá 50. Vamos botar, como eu tô fazendo 2, né? Pronto, aqui passou um pouquinho. Eu quero que fique bem igualzinho. Pronto, 50 gramas, 25. 25 gramas em cada. As formas do cupcake não precisam tá? Você precisa ter só uma base para modelar o cupcake. Porque se você não tiver essa basezinha aqui, né, uma bandeja base, o que acontece? Ele se abre. E o cupcake ele vai se abrir. Essa forminha ela se abre, esparrama. Então não fica no molde certinho de um cupcake, tá bom? Por isso que é necessário ter uma forminha para os cupcakes. Uma bandeja, né, para colocar as forminhas do cupcakes. Para as fatias supreme, eu tô usando a forma de 25 por 5 ou de 10 inches por 2, tá? É a mesma quantidade de massa que eu fiz na receita, só que nessa daí eu tirei 50 gramas para os cupcakes. 15 minutinhos e tá pronto. Olha só, você precisa,
Para saber se o produto tá pronto, você precisa tocar em cima. Se ele não afundar, se não ficar molinho, você vai perceber quando tá molinho ou não. Aí você vem com a faquinha dessas pontinhas assim e enfia. Se sair limpinha, está pronto. Tanto assim quanto no bolo. 15 minutos os cupcakes e 30 minutos o bolo, tá? Gente, olha como ficou a nossa massa. Ela ainda está morna. Eu tirei do forno e deixei ela 10 minutinhos fora do forno. E eu vou tirar já a massa da forma. Por que eu preciso fazer isso agora? Gente, eu já sou acostumada a pegar. Quem é confeiteira, quem trabalha em cozinha, é acostumado a pegar em coisa quente. Né? Então, assim, talvez vocês não, na primeira vez tenham dificuldade, mas a gente vai se acostumando a se queimar. Tá? Então, vamos lá. Olha como ficou, né? Ela ficou toda assada por dentro e a massa precisa ser retirada ainda quente. No caso, morno depois de 10 minutos. Né? E como é que a gente faz para retirar a massa do bolo da forma? Eu vou pegar uma faquinha de mesa e vou passar. Ela tá bem soltinha já. Mas eu vou passar rente à forma, ó. A forma e não rente ao bolo. Tá? Ó, rente à forma e não rente ao bolo. Se tiver pregando, essa no caso não está, mas se o bolo estiver pregando, no caso se tiver o seu, você vai pressionar assim, ó. Tá bom? E agora eu vou virar o bolo. Ai, deixa eu virar rapidinho. Olha. Ui. Olha só, gente, essa massa, como ela é fofinha. Olha só essa massa. Olha o tamanho dessa massa. Olha o rendimento dessa massa. Maravilhosa. Agora, a gente não pode deixar ela assim, se não for confeitar imediatamente. Então, a gente tem que proteger ela, porque ela não pode perder a umidade que ela tem. Pois ela não contém nenhum tipo de gordura para manter a massa úmida, tá? Então, eu vou pegar um plástico. Pode ser plástico filme ou essas sacolinhas assim. E vou colocar dentro enquanto eu não recheio e nem cubro. Apenas isso. Se desejar colocar na geladeira, pode colocar. Se desejar congelar, pode congelar. Para descongelar, retira do congelador, bota na geladeira e depois deixa em temperatura ambiente, tá bom? Esse bolo foi assado por 30 minutos, tá? E ele tá morno também. Eu vou retirar ele da mesma maneira que eu retirei o outro. Assado na temperatura de 350 graus Fahrenheit ou 175 Celsius por 30 minutos. O outro eu deixei 45 minutos na mesma temperatura, tá bom? Ok. Ele fica bem fininho assim mesmo, gente. Bem fininho, porque parece super fatias, né? Nessas super fatias, o recheio fica do tamanho da massa. Então, tem que ser massinhas fininhas e super recheio, né? Então, olha a fofurice dessa massa. Bem fofinha, bem branquinha, deliciosa e bem levinha, assim como todo mundo gosta. Por isso que eu escolhi ela.